Olá, meus amigos, meus irmãos, graça e paz a todos. Declaro a melhor tarde, a melhor noite, o melhor dia para vocês. Amém? Hoje eu tenho uma mensagem maravilhosa para conhecimento da sua vida, para o seu entendimento. O título da nossa mensagem é Resposta em Graça para Argumentos da Lei. Por que resposta em graça para argumentos da lei? Veja, nós temos pregado a graça de Deus e temos afirmado que a graça que nós pregamos é a graça verdadeira. É a graça onde não tem mandamentos, não tem rudimentos, não tem nenhuma artimanha para tentar te ludibriar ou arrancar de você ou enriquecer em cima de você. A graça que nós estamos pregando é a graça que o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, nos revelou, através da sua mensagem, nos revelou esse conhecimento. E, infelizmente, o que nós temos observado e visto pelo mundo afora é que existe uma graça aí, que é uma graça onde você tem que fazer vigília, uma graça onde você tem que subir monte, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer campanha, você tem que fazer fogueira santa para poder ser de Deus ou ser abençoado por Ele. Não, nós não pregamos essa graça não, meu irmão. Nós pregamos uma graça onde Cristo foi na cruz, morreu, ressuscitou, onde ele levou os pecados do povo, onde ele libertou, onde ele pagou o preço por nós. Nós pregamos essa graça, onde todo o preço já foi pago e eu não estou devendo um centavo a ele, exceto o amor. Não devo nada a Deus, não devo nada à congregação, não devo nada a ninguém. Eu só devo a Deus a obediência e o amor. Só isso. Amém? Então hoje eu vejo aí uma graça aonde os líderes ficam com a espada na mão, mas não é espada bíblia não, é espada mesmo, porque se você não der, o diabo vai te pegar, se você não fizer, o demônio vai tirar, se você não aceitar, você vai para o inferno, ou seja, uma verdadeira prisão evangélica para poder te ludibriar e arrancar o máximo que puder de você. Não, a igreja não é isso. A igreja não é assalpões, a igreja é comunidade, a união dos irmãos. Isso sim é igreja, aonde se divide, aonde se reparte, aonde se dá, e não aonde se arranca. Amém? Essa é a palavra da graça de Deus que nós pregamos, a palavra da graça genuína. Eu venho aqui responder em graça a alguns argumentos da lei. Esses argumentos vêm de uma pregação que eu assisti na internet, né? E o título da mensagem que eu assisti é Sem Lei Não Tem Graça. O título é esse. Um irmãozinho lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lembrando que eu não estou aqui para falar mal da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas eu venho sim falar algo sobre aquilo que o pastor dessa igreja estava pregando, que para eles é correto, que para eles é certo, mas que para nós que pregamos a graça de Deus, existe contravenções, existe coisas que não é aquilo que Deus está falando. No nosso entendimento, eu posso dizer que não é aquilo que Deus está falando. Existem algumas controvérsias, não é contravenção não, controvérsias, entendeu? Então, eu não concordo, não concordei, procurei estudar um pouco mais e hoje eu vim trazer para você esse ensinamento. Amém? Através desse ensinamento, se você quiser comparar com esta pregação dele, aonde está escrito o quê? Sem lei não tem graça. Eu vou dizer para você, tirando a lei, aí é que tem graça. Porque a lei não podia justificar o homem, e a graça sim. Cristo veio cumprir as obras da lei, para que a graça aparecesse e viesse salvar a todo o povo de Deus. Amém? Ele diz que nós que pregamos a graça, que pregamos a tal graça, nós estamos errados, nós estamos equivocados, porque não podemos tirar a lei, porque a lei é de Deus, a lei é isso, a lei é aquilo. Sim, existe a lei de Deus e existe a lei mosaica. A lei de Deus, é claro que eu não vou tirar, porque a lei de Deus é a graça de Deus. Agora, a lei de Moisés, essa tem que ser arrancada. E, infelizmente, a maioria do povo que se diz cristão, que é o povo de Deus, e alguns nós chamamos de sistema religioso, prega o quê?
a lei de Moisés, esquecendo a lei de Deus. Então eu vou arrancar a lei de Moisés e vou ficar só com a lei de Deus, que é o amor, a benignidade, a bondade, a mansidão, o domínio próprio, o repartir. Essa é a lei de Deus, a lei do amor. A lei de Moisés tem que ser tirada para que a lei de Deus, que é a graça de Deus, ela apareça e permaneça nas nossas vidas. Amém? Vamos começar com Atos capítulo 1, capítulo 15, versículo 1. Atos capítulo 15, versículo 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Esse era o ensinamento que a lei de Moisés oferecia. Se alguns indivíduos, eram os fariseus, né? Alguns indivíduos, eles diziam assim: olha, se não circuncidar segundo o costume de Moisés, não pode ser salvo. E quem era que tinha que circuncidar? Todo homem, todo menino que nascia, um menino macho, ao 8º dia tinha que circuncidar. Para quê? Para mostrar que essa criança era de Deus. Era necessário fazer a circuncisão. E o que é circuncisão, pastor? Circuncisão era cortar a pele do prepúcio do membro masculino do menino, né? E ali derramaria aquele sangue, né? Apresentava a Deus, e só assim aquela criança se tornava uma criança de Deus. Então, essa prática era uma prática praticada no judaísmo. Os gentios não tinham nada a ver com essa prática. Porém, existiam algumas exceções, né, que se o gentio quisesse participar das coisas dos judeus para a qual Jesus veio, então esse gentio, ele se circuncidava, né, entrava na fila para circuncidar, e a partir de então ele se tornava como um natural da terra, ou seja, se tornava como um judeu e participava das mesmas coisas que os judeus participavam. Semelhante hoje, se a pessoa não se batiza, não pode participar de A, de B, de C e de D. Né? Então a circuncisão, ela é como se fosse um batismo nas águas hoje. Lembrando que esse batismo nas águas hoje também não se faz mais necessário. Por quê? Porque uma vez que Cristo veio, antes Cristo não estava presente no corpo físico. Quando ele veio no corpo físico se fazer como último sacrifício, ele vai à cruz, leva toda a imundícia do judeu, leva toda a imundícia do ser humano, eu vou dizer assim, tá? Ele leva na cruz, perdoando todos os pecados e delitos, deixando esse homem, essa mulher limpa de todas as obras da lei, de toda a condenação que estava debaixo da lei. Então não é necessário mais que eu venha circuncidar ou batizar para poder ser de Deus. Eu tenho que ser batizado aqui, ó, na mente, através do conhecimento da palavra genuína de Deus. Amém? Então, alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidar segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvo. Aí olha o que Paulo diz no versículo 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, tá? Vamos ler aqui, versículo 5, insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido. Crido em quem? Naquela pregação que foi falado, né? E sendo que alguns foram contra a pregação de Paulo e disse que era necessário que circuncidasse para ser de Deus. Hoje a gente vê aí, pessoas têm que participar de jejum, de monte, de dízimo, de ceia, de campanha, de fogueira santa para ser de Deus. Não, uma vez que Cristo veio e te tornou dele, você não precisa fazer mais essa barganha com Deus para receber nada dele. O justo viverá da fé. Basta você crer e seguir ali. Os mandamentos que eu digo é seguir a palavra do Senhor. E não viver mais debaixo das obras da lei. Porque Gálatas diz que aqueles que são das obras da lei, que são das obras de Moisés, estão debaixo de maldição. E a Bíblia diz que ele se fez o último sacrifício. Ele pegou a maldição de todo mundo que estava debaixo da lei, colocou nos ombros dele e levou lá na cruz. Deu uma descarga e acabou. Amém? Diga graças a Deus. Então,
Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido nele, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Os santarrões da vida, né? Tem que circuncidar, irmão. Se não circuncidar, tem que passar pelas águas. Se não passar pelas águas, você não é de Deus. Até parece que as águas vai purificar alguém. Essa água que nós vimos aí, rio daqui, rio dali, batistério, não. O que te limpou foi o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Amém? Veja o que Paulo diz. Gálatas 5, versículo 4. Mais uma vez, né? Separado estáis de Cristo, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste. Então veja que não era para se justificar diante da lei, porque todo aquele que se justifica debaixo das obras da lei, que está debaixo de maldição, a Bíblia diz aqui, a palavra de Deus diz aqui, que de Cristo está caído. Da graça decaíste, está afastado da graça de Deus. Já está começando a entender que se justificar debaixo das obras da lei, você está decaído da graça? Está vendo aí? Então, vamos seguir em frente que tem coisa boa e maravilhosa para você aqui. Amém? Então, eu venho responder, letras azuis, então eu venho responder a um argumento de um irmão que em sua pregação intitulada Sem Lei Não Tem Graça, coisa que eu já falei. Ele faz uma ilustração colocando os seguintes nomes. Olha os nomes que ele coloca. Olha só os nomes que ele coloca. Ele coloca assim, ó: lei, pecado, graça, Jesus, evangelho, igreja e pastor. Versículo, ou seja, aí na letra azul ele diz assim, ele diz que se nós que pregamos a tal graça, não podemos tirar a lei de Moisés. Ele diz que nós não podemos tirar a lei de Moisés. Amém? Aí ele faz o seguinte, se nós tirarmos a lei de Moisés, ele diz que nós vamos acabar com o pecado, com a graça, com Jesus, com o evangelho, com a igreja e com o pastor. Sim, nós vamos tirar a lei e nós vamos acabar. Nós vamos acabar sim com o pecado, nós vamos acabar com a graça, menos a graça. Menos a graça. A graça a gente não pode tirar. Então nós vamos acabar com o pecado, né? A graça a gente não pode tirar, a gente vai acabar com Jesus, vamos tirar Jesus, vamos tirar o evangelho, vamos tirar a igreja e vamos tirar o pastor. Então desses 7 itens aqui, ó, desses 7 itens, nós só não vamos tirar o terceiro, que é a graça de Deus, porque é com essa graça de Deus que nós vamos derrubar os demais itens. Amém? É o que eu estou lendo aqui, ó. E digo que é exatamente isto que vou fazer. Só não vou tirar a graça, porque é ela que vai derrubar todos os demais itens. Amém? Aí, para mostrar que sem lei não tem graça, ele, o pastor lá, ele tira a lei e começa a sua ilustração, começando pelo pastor. Aí olha como é que ele começa. Ele começa assim, ó. Preste atenção. O pastor foi à igreja pregar o evangelho que fala de Jesus Cristo, que morreu e deu a sua graça para nos livrar do pecado, que é a transgressão da... Não tem lei. Ele tirou a lei. Então ele quis dizer o quê? Gente, eu vou tirar a lei e vou mostrar para você que se tirar a lei, a gente vai ter que arrancar tudo. A gente vai ter que acabar com tudo. Meu amado, é isso que o pastor Jorge vai fazer. Ele vai tirar a lei, só não vai tirar a graça. E vai mostrar para este pregador que tirando a lei, a graça aparece. Se não tirar a lei, a graça está fora, estou decaído dela. É por isso que estão pregando as obras da lei. É por isso que estão debaixo de jejum, estão debaixo de mandamento, debaixo de ceia, fogueira santa de Israel, fogo não sei da onde, tijolinho da casa própria, martelinho do advogado, flechinha do He-Man. É tudo. He-Man não, do Robin Hood. O He-Man é espada. Amém? Esse parque de diversão que eles estão vivendo aí, ludibriando os filhos do Senhor, os filhos de Deus. Amém? Então, eu vou tirar a lei, vou cancelar a lei, porque não foi eu que cancelei. Quem cancelou a lei foi o próprio Deus. Amém? Lembrando que existe a lei de Deus, que é o amor,
que é a benignidade, a bondade, a mansidão, e tem a lei de Moisés. A lei de Moisés é um veneno para nós que estamos na graça de Deus. Só que eles continuam tomando desse veneno e nós estamos fora. Diga graças a Deus. Lembrando que isto foi a pregação dele, não a nossa. Amém? A nossa está começando aqui agora. Diga graças a Deus. Aí eu, pastor Jorge, digo, dentro do raciocínio mosaico dele, ele está certo. Sabe por quê? Porque eles não entenderam ainda o que está em Romanos, capítulo 10, versículo 4. Então ele está correto, porque ele não tem esse conhecimento. Se não tem esse conhecimento, vai continuar vivendo debaixo das obras da lei, debaixo de maldição, como se Cristo ainda não foi à cruz, não derramou sangue nenhum, né? O sangue de Cristo é como sangue de bode, né? Tem valor nenhum. Quer dizer, Jesus não é um Deus suficiente. Jesus precisa de algo mais para poder completar o sacrifício de Jesus. Não, Jesus não fez direito. Vamos completar com Santa Ceia, vamos completar com dízimo, vamos botar uma campanhazinha, vamos subir no monte para completar o sacrifício de Cristo, que não foi suficiente. Que é isso? Isso é uma blasfêmia, meu irmão. Então, preste bem atenção. Não quero que você creia porque eu digo. Eu quero que você creia porque está escrito. Diga graças a Deus. Amém? Romanos 10,4. Eles não entenderam o que está escrito aqui. Diz assim, ó. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crer. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos ver o raciocínio embaixo desse versículo para ver o que está escrito? Mas alguém vai dizer assim, pastor. Em Mateus 5,17, diz, não pensei que vinha abolir a lei, os profetas. Não vinha abolir, mas cumprir. Está vendo aí, pastor? O senhor está tirando a lei e a palavra está dizendo que Jesus não veio abolir a lei, Jesus veio cumprir. E ele cumpriu a lei. Porque senão ele não escreveria o que está escrito aqui em cima. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Espera aí. Se o fim da lei é Cristo, Cristo não está entre nós, não está em nosso meio? Cristo não veio para fazer a obra? Cristo não foi na cruz? Não habita hoje como Espírito Santo dentro de nós? Então é o fim da lei. Se o fim da lei é Cristo, então Cristo veio e fez toda a obra, então acabou a lei. Ele é o fim da lei. Podia parar aqui agora. Precisaria nem eu pregar mais meia hora, mais 40 minutos, nem precisaria. Aqui você já entendeu. Se o fim da lei é Cristo e Cristo está aqui, então acabou a lei. Não pode ter os dois. Não pode ficar os dois. Se o fim da lei é Cristo, ele está aqui. É a mesma coisa que eu preciso de açúcar para adoçar o café. Né? O fim do amargo do café é o açúcar. O açúcar chegou, acabou, o café não está mais amargo. O café agora está doce, meu amado. Eu poderia parar de pregar aqui agora, que você já entendeu o que eu quero dizer. Mas vamos lá. Então, se Cristo é o fim da lei, então a lei foi abolida. Amém? Diga graças a Deus. Efésios 2,15. Parte A, aquela parte A de Efésios 2,15 diz assim, ó, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenança. Qual era a lei dos mandamentos em forma de ordenança? A lei de Moisés. Aboliu na sua carne. Aboliu ou não aboliu? Poderia parar, não precisava nem pregar mais. A não ser que você não tenha um QI suficiente para entender o que esse analfabeto aqui está falando. Amém? Versículo, aí diz assim, ó, Lucas, está dando para você ver aí, letra menor? Lucas 24, né, é o versículo 44. Diz assim, ó, a seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Vou ler de novo, vou repetir. A seguir, Jesus lhe disse, são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que cumprisse tudo que de mim está escrito aonde? Na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Foi cumprido ou não foi? Ele cumpriu. Lá na cruz ele disse, Pai, está consumado, está cumprido. E aí? E aí? O que você vai me dizer agora? Está cumprido ou não está? Cumpriu. E se cumpriu, eu creio, e se creio, eu quero viver essa liberdade gloriosa. Amém?
Mas tem mais, é longo, hein? Nós vamos fazer essa resposta aqui, esse estudo aqui praticamente, em 2 ou 3 etapas. Eu quero que você siga esse raciocínio para você aprender e crescer na graça e no conhecimento de Deus. Hebreus, versículo 7. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Hebreus, capítulo 7, versículo 18 e 19. Portanto, por um lado, se revoga, presta atenção, a anterior ordenança. Qual é a anterior ordenança? A lei de Moisés. Ô, meu pai, presta atenção, gente. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Por causa de quê, pastor, que tem que revogar, tem que tirar, tem que afastar? Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Olha o biquinho, olha o biquinho. Inutilidade. É. Amém, gente? Amém, gente? Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Palma para Jesus. Eu já fui de lá. Mas graças a Deus eu saí debaixo dessas amarras, dessas armadilhas para pegar crente. Amém? Assar o pão para pegar crente. Coloca lá o desejo no coração, traz ele para você e depois, desce a lenha. Versículo 19. Deixa eu falar aqui. Revogar significa cancelar, anular, abolir, tornar sem efeito. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Vai no Google. Vai no Google que ele vai te falar. Se você não for no Google, vai no dicionário. Pega um dicionário e você vai ver. Que revogar significa cancelar, anular, abolir, tornar sem efeito, tirar, afastar, deixar de lado. Enfim. Hebreus 7, 19. Olha o 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus. Quer dizer, pela lei não vamos chegar a Deus. Pelas obras da lei. Pela lei, sim, nós chegamos a Deus porque Cristo cumpriu. Então ele cumpriu a lei e nos levou a Deus. Sabe aquela passagem que diz assim, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Conhece essa passagem? Muito conhecida. Que ele diz que se você não aceitar Jesus, você não vai ao Pai. Não, eu fui ao Pai quando Cristo cumpriu a lei e me conduziu ao Pai. Ele me conduziu ao Pai. Não foi eu que aceitei para ele me conduzir. Não, ele me conduziu porque nós estávamos debaixo da lei e ninguém tinha perfeição e condição de chegar a Deus. Ele veio, nos limpou, nos purificou, levando a nossa culpa sobre ele, e aí ele nos conduziu direto a Deus. Olha aqui o 19. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado se introduz esperança superior, pela qual nós chegamos a Deus, que é a graça do nosso Deus. Amém? E que esperança é essa? A graça de Deus, como havia falado, né? Aí na letra azul, essa letra miúda, mas hoje eles ensinam que para chegar a Deus tem que passar pelas águas, tem que ser dizimista, fazer voto, fogueira santa, jejum, ceia, campanha, subir morro, ajudar o pastor na obra dele, para ele não ter que pagar pedreiro. Tudo isso são obras da lei. Mas nós não. Nós temos a obra da graça, que é andar em amor, andar em convicção, andar em certeza, andar com limpeza de coração e de mente e entendimento para fazer o que é de melhor para Deus. Amém? Gálatas 3,10, na letra miúda ainda. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Como ninguém tem condição de permanecer debaixo das obras da lei, Cristo veio, fez a obra em nosso lugar, né? Nos libertando dali, nos transportando para o reino do Filho do seu amor. Então, ele nos tirou, ele levou essa maldição. Hoje eu não estou debaixo de maldição, mas o sistema religioso está debaixo de maldição, porque eu continuo vivendo debaixo das obras da lei. Amém? Cristo para eles não serviu de nada.
Eles continuam fazendo obrinha para completar o sacrifício de Cristo. Agora, na letra maior, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aí, o que mais quer que eu pregue, que eu fale? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Louvado e engrandecido é o nome grandioso do Senhor. Cristo nos resgatou, estávamos presos, estávamos em prisão, mas o povo de hoje quer continuar na prisão. Não, Cristo não fez direito, eu vou continuar aqui até Ele fazer direito. Ou então vamos completar com alguma coisa? Vamos subir o monte, vamos fazer uma fogueirinha, vamos dizer que vamos Israel ser consagrado para ajudar, coitado, o sacrifício de Cristo. Não tem lógica, meu irmão. Não tem lógica. Nem? Gálatas 3, 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, versículo 12, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, ou seja, quer viver pela fé na lei, ele diz aqui, por elas viverá. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. E ninguém vai conseguir viver pela lei, porque se for viver pela lei, você vai ter que circuncidar, você vai ter que viver, vai ter que voltar à lei do apedrejamento, vai ter que voltar tudo isso, meu irmão. E ninguém quer. Ninguém quer, porque a Bíblia diz que você não pode cumprir, se você deixar de cumprir um item sequer da lei, você será condenado. Visto que ninguém tinha condição de se cumprir, foi que Cristo veio. Como é que eu vou viver agora debaixo das obras da lei? Não tem como. Então, eu repito, 3:11 de Gálatas. É evidente que pela lei ninguém é justificado. Como é que eu vou viver pelas obras da lei se ele está dizendo que ninguém é justificado debaixo dessas obras? Eu vou insistir? Vou desobedecer ao Senhor? Neca. De jeito nenhum. Letra azul. Lembrando que esse nosso lugar, quando ele diz que morreu em nosso lugar, não somos nós. Era o povo judeu ali presente, até a cruz. Porque depois da cruz, nós, gentios, fomos aproximados. Então, quando eu digo que Cristo morreu em nosso lugar e tal, eu até posso dizer porque fomos aproximados, então aquela obra surtiu efeito em nós hoje. Porque hoje, graças a Deus, não estamos mais debaixo das obras da lei, porque ele acabou com as obras da lei. Se ele não tivesse acabado com as obras da lei, hoje nós, gentios, estaríamos sem o direito de herdar alguma coisa de Deus ou participar das heranças, das bênçãos de Deus que veio para os judeus. Então eu posso incluir nosso lugar. Mas aqui está falando do povo judeu, porque o povo gentio nessa época não tinha direito a nada. Efésios 2:13 diz, mas agora quando? Naquele tempo, Paulo estava pregando para um povo. Mas agora, ali em Paulo, não é hoje 2025, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, os judeus, os gentios, foste aproximado pelo sangue. Então essa aproximação, ela nos atingiu, chegando até nós hoje também. Porque, graças a Deus, se não tem lei, nós não participamos da lei, não vivemos debaixo da lei, mas fomos beneficiados pelo que Deus fez pelos judeus. Amém? Por isso que os judeus têm ciúme da gente. O problema é deles. É desse jeito, amém? Gálatas 2, 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo quer. É o que eu acabei de falar. Eu estou falando o tempo todo. Estou falando o tempo todo sobre isso. Não, eu não anulo a graça de Deus. E Paulo já estava falando naquele tempo, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei de Moisés, então Cristo não adiantou nada, Cristo morreu em vão. Já falei isso aqui várias vezes. Então Cristo morreu em vão. Então, estou mostrando para você que a lei, a graça, ela anula a lei automaticamente. Se tirar a lei, a graça revigora. A graça aparece e nos sustenta. Mas se permanecer com a lei, a graça não vai aparecer, como não tem aparecido na vida desse povo que continua debaixo das obras da lei. Hebreus
10:9. Então acrescentou: Eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Olha o remove aí de novo. Ó. Olha o remove, olha o remove. Remove o primeiro. Qual era o primeiro? Lei de Moisés, Jesus de Nazaré, antiga aliança. Tem que remover. Se não remover o primeiro, não tem como entrar o segundo. Olha o que ele diz. Então acrescentou: Eis, estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o quê? O segundo. Remove a lei de Moisés para estabelecer a graça. Eu poderia dizer assim agora: palma para Jesus. Amém, gente? Ou vocês baterem palmas, né? Não precisaria nem eu pedir. Graças a Deus. Que maravilha. Que bom a gente alcançar esse conhecimento. Amém? Que bom você ter certeza daquilo que você está pregando. Eu só estou mostrando para os ouvintes dessa pregação que está lá na internet, sem lei não tem graça, que é tirando a lei que a gente consegue enxergar a graça. Se não tirar a lei, a gente não enxerga a graça. Amém? Creio que você que está aí agora, assistindo essa mensagem, você já entendeu qual é a transmissão que Deus quer para o seu pensamento, para os seus corações. Amém? Então, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Letrinha azul. Cristo ressuscitado. Graça, nova aliança. Esse é o segundo. Esse é o segundo. Paulo, Cristo ressuscitado, graça e nova aliança. Letra azul ainda. Mas o sistema anula o segundo. O sistema anula o segundo, que é Cristo. A graça para viver o primeiro. Eles cancelam isso. Entendeu? O sistema religioso ele faz o quê? Ele cancela o segundo, né, que é Cristo, que é a graça, para viver o primeiro, que é Moisés, o velho pacto. Amém? É isso que o sistema faz. Ele anula Jesus. Ele anula, né, tirando a lei, vivendo a lei. Vivendo a lei, eles anula Jesus, ele anula a graça, ele anula o ensinamento de Paulo, ele anula a nova aliança. Ele anula tudo. Isso ele vivendo a graça. Agora, eu tirando a graça, eu vivo o segundo pacto, que é a graça de Deus. Amém? Lembrando que graça de Deus não é Novo Testamento, tá? A graça de Deus, ela faz parte, ou seja, a graça de Deus não é Mateus, não é Lucas, não é João. A graça de Deus começa quando Cristo vai à cruz, ressuscita, tá? E aí vem a derrubada do templo, e então daí para frente começa o ministério de Paulo e a graça ela se aproxima do nosso entendimento através de Paulo. Amém? Diga graças a Deus. Gálatas 2:18. Olha Gálatas 2:18 que diz: Porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo constituo transgressor. Se eu tentar viver a lei, levantar a lei de novo, que já está morta, está apagada, destruída, arrancada pelo sangue de Cristo, se eu tento ressuscitar a lei, tá? Aquilo que eu já destruí, aquilo que Cristo já destruiu no meu lugar, a mim mesmo me constituo transgressor. Então, se eu vivo hoje debaixo das leis, das obras da lei, debaixo dos mandamentos de Moisés, eu estou transgredindo, eu sou um transgressor. É o que a palavra está dizendo, Gálatas 2:18. Não estou te chamando de transgressor, mas é o que a palavra está dizendo, somos transgressores. Eu não, porque eu saí debaixo da transgressão. Eu aceitei o sacrifício de Cristo. O sistema não. O sistema não aceitou o sacrifício de Cristo. Nós aceitamos, nós pregamos a graça, como ele disse lá, aqueles que pregam a tal graça abençoada é essa, que nos libertou, nos livrou das amarras dos homens. Amém? Então, eu destruí a lei para viver a graça. Vamos, através desse estudo, mostrar como a lei é retirada. Lembrando que a lei é chamada de diversos nomes. A lei de Moisés ela é chamada de diversos nomes. Nós vamos ver aqui agora. Olha, a lei de Moisés ela é chamada, em 2 Coríntios 3:6,
Ela é chamada de Ministério da Letra. O Ministério da Letra é gravado em pedra. O Ministério da Graça é gravado aonde? Na mente, no nosso coração. Lá em Jeremias diz assim: eis aí vem dias em que farei uma nova aliança, né? Não aliança, não igual a aliança que fiz com teus pais quando tirei do Egito, do deserto e tal, né? E ele diz: na tua mente imprimirei as minhas leis e no coração as imprimirei. Nós vamos passar por esse versículo, acredito que vamos passar por esse versículo, esse capítulo aí pela frente. Em 2 Coríntios 3:7, chama de Ministério da Morte. Ministério da Morte gravado com letras em pedra. 2 Coríntios 3:9 chama de Ministério da Condenação, porque o pecado estava ali. O pecado de Adão estava ali, com a morte entubada em cima de cada um de nós. Cristo veio e tirou essa morte dos nossos lombos, tirou esse pecado, tirou essa pedra pesada, levou na cruz, destruiu e nos fez livre. Romanos 8:2 é chamada de lei do pecado e da morte. A morte que estava lá, impedindo que a gente fosse livre, que a gente ressuscitasse, porque a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Cristo. Então nós não estamos mais mortos debaixo da lei. E lembrando que debaixo da lei não tinha como o eleito aceitar Jesus. Sabe por quê? Porque ele estava morto em pecados e delitos. Então quem está vivendo as obras da lei hoje também está morto em pecado e delito. Não tem condição de aceitar Jesus, como ele diz, não. Só que a palavra também não quer dizer isso. Porque não foste vós que me escolhestes a mim. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto. Diz a palavra de Deus lá em João. Amém? Romanos 8:2, já lemos, né? Lei do pecado e da morte. Colossenses 1:13 é chamado de império das trevas. Por que império das trevas? Porque todos nós estávamos em trevas. Jesus foi a luz que veio para brilhar e nos libertar dessa escuridão chamada trevas, que era as obras da lei, os mandamentos de homem. Amém? Hebreus 8:7, defeituosa, né? Defeituosa, nós vamos ler e vamos ver isso aí. 8:13 de Hebreus, antiquada, antiga, antiquada. 8:13 ainda de Hebreus, envelhecida, né? Envelhecida. Gálatas 3:10, maldita. E são os nomes que a lei é chamada. Hebreus 6:1, obras mortas. Hebreus 7:18, fraca e inútil. Então, para que eu quero essa lei? Que não serve para nada. Não adianta para nada. Eles fazem uma confusão tremenda. Eles embolam lei de Deus com lei de Moisés. Lei de Deus é uma coisa, lei de Moisés é outra. Lei de Moisés foi para avultar o pecado, foi para mostrar onde estava o pecado do homem, para que o arrependimento tivesse valor. Só isso. Hoje não precisa da obra da lei para que o arrependimento tenha valor. Basta que você ouça a palavra que está sendo pregada e o Espírito Santo, foi ele que fez essa obra, ele que faz essa obra agora, de convencer o homem do pecado, de convencer o homem das coisas erradas. Não é Moisés. Pelo contrário, Moisés ainda nos acusa. Moisés ainda nos acusa. Sabe por que Moisés nos acusa? Porque está cheio de Moisés esparramado por aí, acusando o povo da graça de Deus. Tem que fazer isso, como nós lemos lá no começo. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Se não fizer, não pode ser salvo. Nós somos livres, meu amado. Somos livres. E para terminar, nós vamos ler 2 Coríntios. Hoje, para terminar, hoje, nós vamos ler 2 Coríntios 3:4 a 16. É um pouco extenso, mas você vai entender. Diz assim, 2 Coríntios 3, versículo do 4 ao 16. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Se a nossa suficiência vem de Deus, eu não preciso completar a obra de Deus para poder ter ou ser alguma coisa no sentido espiritual. Se a nossa suficiência vem de Deus e Cristo veio como suficiência, então ele é suficiente para nós. Eu não preciso agora, tenho que fazer uma campanha para poder completar. Não. Eu tenho que dar isso, dar aquilo para completar. Se eu quiser dar um dinheiro na igreja, eu vou dar de coração.
Se eu quiser ofertar, eu vou ofertar de coração. Não por uma imputação de deveres, nem por uma imputação de ordem, mas por amor eu farei isso. Amém? Então, não é por Cristo que temos tal confiança, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós mesmos. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ele nos habilitou, nós não estávamos habilitados. Estávamos desabilitados. Amém? Então, ele nos habilitou para sermos o quê? Ministro de uma nova aliança. Não da letra, ministério da letra, que nós acabamos de ver, lei, mas do Espírito, graça. Porque a letra, que é o ministério da letra, que é a lei, mata, e o Espírito vivifica. Ah, pastor, eu pensei que a letra mata era de tanta gente ler a Bíblia. De tanto ler a Bíblia, de que adianta ler tanto a Bíblia se você não faz A, B, C e D. Não, eu pensava que era isso. Não, filho, te ensinaram errado. Porque a letra mata era a lei de Moisés que matava. E todos estavam debaixo da morte até a vinda de Cristo. Quando Cristo vem, ele remove a lei, tira você debaixo da morte e te traz vida. Como diz a palavra, e ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecado. Ou seja, estava culpado debaixo da lei. Não é porque você leu demais a Bíblia e agora do que adianta isso não. Amém? Na letra miúda, ou seja, na letra grande ainda, né? Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Versículo 7. Vamos ler o versículo 7. No versículo 7 eu vou dar uma pequena pausa, mas continua. Ele não para. Amém? Versículo 7 diz assim, ó. E se o ministério da morte, que é a lei, né? Veja, Romanos 12, 5, 12, 14, na letra pequena, diz assim, porquanto por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés. Então veja, se o ministério da morte, aqui em Romanos 5, 12 e 14, diz que a morte passou a todos os homens, e essa morte ela reinou, no versículo 14, reinou a morte desde Adão até Moisés. Que morte é essa que reinou desde Adão até Moisés? O pecado que foi o pecado de Adão, ele trouxe condenação para todos os eleitos de Deus, para toda a nação. Então, enquanto Cristo não veio fazer a obra, todos estavam debaixo dessa lei, debaixo dessa morte. Todos estavam condenados. Não havia a tal salvação eterna. Não havia salvação. Todos estavam debaixo de condenação por causa de um erro de um só homem. Romanos 5,12 diz assim, ó, porquanto por um homem entrou o pecado no mundo. Foi Adão. Então esse pecado entrou por Adão, pela sua desobediência, e através dessa desobediência entrou a condenação. A morte aqui é a condenação que estava sobre o povo debaixo da lei de Moisés. Lembrando que eu posso citar a morte aqui, 3 tipos de morte. Existem vários, mas vou citar 3 tipos de morte. A morte que é deixar o corpo e ser enterrado em um cemitério. A morte no sentido de você estar vivo, mas viver como um morto. E a outra morte, que é a morte do desentendimento. Não tem conhecimento, você está morto. Amém? É como se estivesse morto, vivo, morto. Então, João diz assim, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Quem estava debaixo da lei estava debaixo de maldição. Quem estava debaixo da lei estava debaixo dessa morte. E essa morte ela durou de Adão até Moisés. Até Moisés que eu digo, não foi até Moisés nascer. É até Moisés até o dia de hoje. Para o sistema religioso. Porque para o sistema religioso, essa morte do pecado de Adão permanece. Tanto permanece que ele chama os eleitos de pecador.
Você é um pecador, você é um pecador. Só que para nós que temos conhecimento da graça de Deus, essa morte durou até Moisés só. De Moisés para cá é Cristo, então agora é vida. Então eu não estou mais debaixo dessa morte, não estou debaixo mais dessa maldição. Não estou debaixo desse ministério da morte que diz o versículo 7. Amém? Porque essa morte durou até Moisés. Moisés morreu, veio Cristo, então agora eu vivo o Cristo ressuscitado. Graças a Deus. Que maravilha. Gálatas 4:4. Na letra pequena ainda. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Debaixo, né? A lei. Mateus 11:13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, lembrando que João 1,17 diz que a morte durou de Moisés, de Adão até Moisés. E no versículo 4 de Gálatas 4, ou seja, de Mateus 11:13, diz, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Então, quando até João que está falando, porque João foi o último profeta, né? Quando diz que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo, né? Porque a lei foi dada por intermédio de Jesus Cristo, de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a lei dos profetas durou até João. Então, de João para cá e de Moisés para cá é a graça de Deus. Amém? Diga graças a Deus. Aí o versículo 7 que nós estávamos lendo diz, se o ministério da morte, né? Foi isso que nós lemos? E se o ministério da morte, agora a letra preta, gravado com letra em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Amém? A qual era transitória. Diga graças a Deus. Era transitória. Pastor, o que significa transitória? Era uma coisa que era desvanecente, que era passageira, que durava pouco tempo. Era uma coisa breve, que já estava para acabar. Não ia permanecer. Então, o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em... Ele diz, se o ministério... Esqueci de um detalhe aqui, irmão. E se o ministério da lei, da morte, gravado com letras em pedra, diz aqui, ó, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Versículo 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? A graça. Versículo 9. Porque se o ministério da condenação, que é a lei de Moisés, mais uma vez, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é a graça de Deus. Então, tá vendo? Tem que tirar a lei. Se não tirar a lei, a graça não vai aparecer. Não é se tirar a lei não tem graça. Tem que tirar a lei para ter graça. Tem que tirar a lei para ter graça. É isso aí. Amém? Versículo 10. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Qual é a sobreexcelente glória? A graça de Deus. Versículo 11. Porque se aquilo que se desvanecia, que desaparecia, dissipava, desbotava, teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. A graça de Deus é permanente. Então eu tenho que tirar o velho e ficar com o novo. Já viu o 2 Coríntios, se eu não me engano, 5,16, que diz assim, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo? Eu não quero nada de coisa velha. Eu quero tudo que se fez novo, eu quero tudo novo. No sentido espiritual, eu quero tudo novo. Amém? Estou provando para você que tem que tirar a lei. Se não tirar a lei, aí é que não tem graça. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Temos mesmo, eu tenho ousadia no falar. Falo com convicção. 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel
não atentasse na terminação do que se desvanecia. O que estava terminando, desvanecendo? A lei de Moisés. A lei dele, a lei de Moisés estava terminando, acabando. Então ele botava ali o véu para o povo não ver que aquilo estava acabando. O véu é que tampava, impedia que o povo viesse ver o brilho da graça de Deus. No caso ali, era ver o cair da lei. E do outro lado, a chegada da graça de Deus. Por isso que o véu lá do tabernáculo se rasgou do alto a baixo. Porque antes do véu, lei de Moisés, quando o véu se rasga, depois do véu, você pode enxergar a graça de Deus. Diga graças a Deus. Que maravilha! Amém? 14. Mas os sentidos deles se embotaram. Como que os sentidos deles se embotaram? Né? O que significa isso, pastor? O sentido embotado. Embotado vem do verbo embotar. O mesmo que se fechou, se cegaram, enfraqueceram. O sentido deles ficaram assim, enfraquecido, cegos, ficaram nulos com aquilo ali, com aquela aparência. Os sentidos deles se embotaram. Está embotado, não está dando para ver direito, tá meio cheio de névoa. Pois até hoje que eu digo é naquele tempo. Esse hoje era Paulo que estava pregando, até no tempo de Paulo. Não é até hoje, 2025, não. É até hoje, no dia de Paulo. E hoje nós pegamos a fala de Paulo para não vivermos mais a lei no dia de hoje. Pois até hoje, tá? Quando fazem a leitura da antiga aliança, até hoje, Paulo lá falando, a antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Olha, Paulo já estava falando com o povo naquela época. Aí ele diz, tá vendo, irmão, até o dia de hoje. Não, dia de hoje não. Até aquela época, até Paulo, de Paulo para cá, de Cristo para cá, é nova aliança. Paulo só estava orientando eles, tá vendo? Até hoje, quando lê a antiga aliança, né? A aliança ela já era antiga no tempo de Paulo, hein? Imagine hoje. Imagine hoje. Hoje ela está mais que ultrapassada. Quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Quer dizer, em Cristo foi removido. Qual véu que foi removido? O véu da lei. O véu da lei de Moisés. Versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, a lei de Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Deles quem? De todo esse sistema que você está vendo por aí. O véu continua. Jesus não fez nada, não rasgou ainda. Jesus rasga o véu e eles vão lá e costura. Jesus rasgou o véu do alto a baixo, o pastor foi lá e costurou. Não, tem que ficar aqui, na lei. Nada de ir para o lado de lá da graça. Fique aqui, meus cordeirinhos, que aqui vocês vão ser salvos. Vão ser salvos. Quem vai ser salvo é ele. Você continua aí na miséria. Repito o versículo 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Versículo 16. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. O meu foi retirado, graças a Deus. Se você conhece a graça de Deus, o seu também foi retirado. E todo aquele que tem entendimento dessa graça que eu estou pregando, o véu também já foi retirado. Agora, quem está no sistema religioso, o véu está lá, ó, embotando, impedindo de enxergar as maravilhas da graça do Senhor. Amém? Ainda diz que eu estou desviando o povo. Ainda diz que eu estou desviando o povo da graça. Cuidado, irmão. Com essa pregação, você vai desviar o povo. Pelo contrário, o povo já está desviado há muito tempo. Eu estou tentando não, quem sou eu, mas através de mim, o Espírito Santo está reunindo o povo novamente. Para o povo fazer o quê? Adorar em espírito e em verdade, e não na caducidade da letra. Em espírito e em verdade, e não na caducidade da letra. Então, quando eles se converterem, quando eles tiverem esse conhecimento, o versículo 16 diz, quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. Mas o que a gente vê não é isso, não. A gente vê que o véu continua na vida deles. Porque sempre estão lendo Moisés, falando de Moisés, pregação de Moisés, monte de Moisés, ceia de Moisés, dito de Moisés, tudo de Moisés. Então, o véu continua no coração deles.
Que véu, pastor? O véu foi um tipo de cortina, uma cortina pesada que separava as duas principais partes do templo, dos judeus em Jerusalém, e vários sacerdotes entravam ali diariamente, na primeira parte, o santo lugar. Mas somente o sumo sacerdote entrava no segundo lugar, na segunda parte, que era o santo dos santos. E detalhe, nem esse sacerdote, esse principal líder espiritual, tinha o direito de entrar com frequência. O sumo sacerdote entrava uma vez por ano para levar o sangue do sacrifício da expiação, parte do ritual, para pedir perdão pelo pecado do povo. Quer dizer, ele tinha que entrar ali, também com uma ofertinha para poder trazer o perdão do pecado do povo. Cristo foi esse sacerdote, irmão. Cristo, ele foi lá na cruz e trouxe a eterna salvação para nós. Hoje eu não preciso de sacerdote levar meu pedido para Israel, levar meu pedido para onde, levar meu pedido para ali. Eu vou orar por você, me dá teu pedido. Não, você tem Deus na sua vida. Hoje nós não precisamos de sacerdote para levar nada para ninguém. O Espírito Santo nos convence de tudo. Amém? Versículo letra azul ainda, é justamente isso que o sistema religioso representa. Um véu que impede o povo de Deus de conhecer estas verdades. Quando ele fala em conhecer a verdade, né? Quando ele fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que ele está dizendo ali, pastor? Sabe o que ele está te falando? Ele está falando de toda a ordenança da lei que impediu o povo de chegar à presença de Deus. Então, quando ele diz, conhecereis a verdade vos libertará. Que verdades são essas? As ordenanças da lei, que impedia o povo de chegar à presença de Deus, tampando-lhe os ouvidos, fechando-lhe os olhos, para não enxergar o fim daquilo que já aconteceu. É essa verdade que ele quer que você conheça. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece essa verdade que eu estou te falando aqui, você não vai se libertar só do mundo, não, como eles dizem, não, você vai se libertar do sistema religioso. Porque aqui não está falando de um mundo, aqui está falando de uma lei praticada para poder prender os homens debaixo de mandamentos de homem. Amém? Letra azul. Agora, eu vou mostrar na mesma ilustração, só que começando pela lei. A única palavra que não pode ser tirada é a palavra graça. O restante, todos têm que ser retirados, para que a graça seja realmente graça. Senão ela deixa de ser o dom imerecido e passa a ser o dom merecido. Amém? Paramos por aqui. Na próxima mensagem, vamos começar daqui para frente, mostrando para você como tirar a lei. Praticamente já mostramos como tirar a lei, mas eu vou mostrar como tirar a lei, como tirar Jesus, como tirar o pecado, como tirar a igreja, como tirar o pastor, como tirar o evangelho. Nós vamos mostrar tudo isso. Você vai ter que nos assistir para você poder ver. Só com a minha fala aqui agora já te causa um certo espanto. Mas eu quero que você assista para que você possa entender o que tem de melhor para você. Amém? Graça e paz, melhor dia, melhor tarde, melhor noite para você. Amém? Graças a Deus.